Salve pessoal, tudo bem? Amigas e amigos a mil por hora, estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT. Sempre a gente trazendo histórias, curiosidades do automobilismo, da moto velocidade, tudo que se move em 12 e 4 rodas, inclusive dentro e fora da pista. E sobre o que acontece fora da pista e dentro dela também, será o tema do TBT desta quinta-feira. 4 letrinhas que fazem parte, assim, que dão uma dorzinha de cabeça para dirigente nenhum botar defeito. GPDA. Você sabe o que é GPDA? É Grand Prix Drivers Association, a Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, que, olha, em sua existência já deu muito o que falar. A GPDA surgiu na esteira de um pedido dos pilotos por mais segurança numa época em que o automobilismo era muito arriscado. Nos anos 1960, pintou a entidade que foi criada para tentar manter os interesses dos pilotos. Stirling Moss foi o primeiro presidente da GPDA, depois foi sucedido pelo sueco Joe Bonnier, exatamente numa época em que o número de mortes disparou na história do motorsport mundial. E o período compreendido na parte em que Joe Bonnier foi presidente da GPDA, passando para Jack Stewart a partir de 72, foi aquele em que os pilotos mais lutaram pelas questões de segurança. Eu estava fazendo uma conta de cabeça nos anos 70, me corrijam depois se eu esqueci de algum nome. Nós tivemos, a partir da morte do Wolfgang von Trips, tivemos o Clark Moto num acidente num teste de Fórmula 2 em Hockenheim, na Alemanha. Depois, a morte do Joe Schlesser no Grande Prêmio da França, de 68. Daí, acidentes gravíssimos com Jochen Rindt e Gran Hill, em 69. A morte de Pierre Courage, em 1970, na pista holandesa de Zandvoort. Bruce McLaren morreu em testes com o McLaren Can-Am, em Goodwood. A morte de Joe Seifert em 71 numa prova não válida para o Campeonato Mundial de Fórmula 1. François Sever em 1973. Peter Revson num teste privado de pneus da Goodyear em Kyalami em 74. Helmut Koenig em 74. Mark Donohue em 75. Fora o acidente do Rolf Stommelen em Monruí, do qual inclusive o Emerson Fittipaldi decidiu não correr esse grande prêmio por total falta de segurança na pista. Os pilotos, em geral, são egoístas. Pensam realmente na própria carreira, mas a partir do Jack Stewart, com raras exceções, o Jack Hicks era uma delas, o conceito mudou. Havia um pouco mais de união entre eles. Foram os pilotos, por exemplo, que decidiram não entrar na pista em Zolder, no momento em que havia pedras voando por causa de um asfalto ruim. Eles decidiram não treinar na pista belga em 73. E também decidiram, por conta das más condições de segurança em Barcelona, não treinar também para o GP da Espanha de 75, até serem pressionados pela organização e pelas próprias equipes, porque os equipamentos que estavam dentro do Estádio Olímpico de Monruí foram ameaçados de arresto, ameaçados de ficarem presos no Estádio Olímpico sob pena de não serem devolvidos caso o GP da Espanha não se realizasse. E ali foi um movimento que o Emerson liderou e ele comunicou ao Ted Mayer: eu não vou correr. Deu 3 voltas no treino classificatório, fez um tempo que não lhe permitiu entrar no grid, foi para casa e só chegando na Suíça, onde o Emerson morava, ele ficou sabendo do acidente que quase custou a vida do Rolf Stommelen e que matou vários espectadores no Grande Prêmio da Espanha de 75. A GPDA também atuaria depois de maneira até um certo ponto drástica, né? Em 78, quando ela proibiu o Ricardo Patrese de correr no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Watkins Glen. Porque na visão da GPDA, ainda com o Stewart presidente, o Patrese foi culpado pelo acidente do GP da Itália. Mas se vocês virem quão rápido foi que o Gianni Restelli, o diretor de prova, libera os pilotos para a largada, a gente consegue entender por que 5 carros ficaram lado a lado e depois no funil até antes da primeira chicane foram os pilotos se espremendo e o Patrese acabou tocando no James Hunt. O carro do Hunt foi arremessado de encontro à Lotus do Ronnie Peterson, provocando depois a batida, a consequente explosão, o fogo, enfim, tudo que aconteceu e que depois causou a morte do Ronnie e também deixou o Vittorio Brambilla em estado de coma no mesmo acidente do GP da Itália, 10 de setembro de 1978. Achei aquela medida, depois lendo tudo que aconteceu, um tanto quanto draconiana para cima do Ricardo Patrese. Ele foi taxado de assassino, isso lhe custou um possível lugar na Ferrari, e quem diria, entre os pilotos que defendiam
punição a Patrese estavam George Scheckter, que no começo da carreira não tinha muito juízo não, mas que acabaria sendo presidente da GPDA entre 79 e 80, e depois a GPDA foi presidida por Didier Pironi. E ela foi desbaratada depois de um episódio que eu tenho que contar aqui para vocês nesse TBT, que foi a greve de Kyalami, um movimento que fez com que os pilotos se unissem, até por conta de uma reivindicação que fazia muito sentido. A superlicença tinha sido criada em 1982, na verdade em 81, né, pela FISA de Jean-Marie Balestre, e para 82 o conceito foi revisto de modo que a superlicença ela era dada ao piloto, mas desde que o piloto não defendesse outra equipe durante o campeonato. E Niki Lauda, que estava assinando um contrato com a McLaren para ser o piloto mais bem pago da época, 3 milhões de dólares pelo contrato que assinou com a equipe de Ron Dennis só para o ano de 1982, é bom lembrar, era o piloto mais bem pago da Fórmula 1, nenhum outro piloto ganhava tanto quanto o Lauda naquela época. O Lauda ligou para o Didier Pironi, incomodado com os termos da superlicença, e aí os pilotos se uniram e decidiram fazer uma greve de 30 horas, e todos eles dormem em colchonetes, e aparece Piquet ao lado de Reutemann, tá lá Giacomelli, André de Césares, Hélio De Angelis entretinha os seus colegas tocando piano, né? Maravilhoso, saudades de Hélio De Angelis, o príncipe negro. E Lauda e Pironi foram os cabeças desse movimento que começou a ter alguns fura-greve. O primeiro foi o Theo Fabi, que ficou mal visto dentro do ciclo da Fórmula 1. E depois, entre multas e muitas ameaças, inclusive o Bernie Eccleston pediu um atestado médico ao Nelson, como se precisasse, né? Ele pintou o número do Patrese em todos os carros do Nelson, o titular e o reserva, que era direito do Piquet, botou o número 2 nos 3 carros da Brabham, e o Nelson classificou-se na primeira fila do grid na estreia do Brabham BMW BT50, e, por ironia, o Piquet dedicaria a conquista ao Bernie Eccleston. Depois de tudo o que aconteceu, e depois do que ainda aconteceria, da parte técnica, dos boicotes, da desclassificação a Piquet e Rosberg, a Villeneuve, a GPDA perdeu completamente o sentido, e olha que foi um ano de muitas perdas, como nós vimos, né, as mortes de Ricardo Paletti e Gilles Villeneuve. A GPDA ficou desbaratada e voltaria, ironicamente, quando a Fórmula 1 perdeu Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, quase perdeu Rubens Barrichello e também Karl Wendlinger. Ali ela renasceu e teve em Michael Schumacher o seu mais novo presidente. Depois outros também foram, David Coulthard, até Rubens Barrichello, e hoje Alex Wurz mesmo não estando mais envolvido com a Fórmula 1, é o chairman, é o presidente da GPDA, que tem agora como diretor o George Russell, que sucedeu o Romain Grosjean, que foi para a Fórmula Indy. Curioso notar que o Romain Grosjean era presidente da GPDA. Pois é, Grand Prix Drivers Association, o que já deu de dor de cabeça para dirigente, não está no gibi. E tomara que continue dando. Tomara que a GPDA ainda siga sendo voz ativa para que a gente consiga evitar mais mortes e mais perdas e mais tragédias no automobilismo. Esse foi o TBT dessa semana aqui no canal A Mil por Hora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem like no vídeo, curtam, compartilhem o conteúdo, se inscrevam no canal, façam parte do clube de membros e colaborem com a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente volta semana que vem com mais histórias. Tchau, até a próxima. A Mil por Hora. Fui!